Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira e este é o nosso Acorda Sucupira do dia 7 de novembro de 2024, quinta-feira que hoje tem decisão do Fed, né, do Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, sobre os juros. A expectativa lá é de corte de 0,25 ponto percentual e está precificado, ninguém está muito preocupado com isso. As atenções estão voltadas para a coletiva do Powell, do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, sobre como é que vai ser como é que serão os próximos passos do Banco Central americano em função da eleição do Donald Trump, né, que promete aí tarifas comerciais e corte de impostos, né? Então, para o mercado americano, isso foi bem recebido, obviamente, porque fortalece o dólar e impulsiona a economia local, pelo menos num primeiro momento, né? A expectativa é de crescimento do PIB, mas é inflacionário, né? Não é ruim para a Bolsa de Valores ou para as empresas, já falei isso para vocês, tem sempre um descasamento de inflação, né? A inflação, se você considerar a inflação como aumento dos preços, né, olhando para preços, então esse aumento dos preços impacta a receita das empresas, né, que começam a vender produtos mais caros, mas os salários eles não sobem com a mesma velocidade. Então você tem um ganho aí marginal, pelo menos para as empresas no primeiro momento. É claro que depois isso vai se tornando um problema muito maior, mas nos primeiros anos, como todo bom populista sabe, isso tem efeitos bastante positivos para a popularidade dele, né? Gera emprego, é a mesma coisa que a gente estava falando sobre o Lula aqui no Brasil, mas tem que esperar para saber se as promessas de campanha serão realmente implementadas. Ainda falta a definição sobre a Casa dos Representantes, né? O House of Representatives, e que é a Câmara dos Deputados lá, para ver se os republicanos também vão ter maioria lá. Então, você tem o presidente da República republicano, você tem o Senado com maioria republicana e você pode fechar aí com a Câmara com maioria republicana, e aí as coisas ficam bem fáceis, ou deveriam ficar bem fáceis para o Trump conseguir fechar aí os acordos que ele precisa e fazer aquilo que ele disse que gostaria de fazer, que é, por exemplo, colocar uma tarifa de 60% para produtos chineses, uma tarifa global de 10% para todo mundo, né? Então no mínimo 10% para todo mundo, para a China 60%, México e Canadá parece que vai para 20%, e tudo isso obviamente encarece importações de um lado. Do outro lado, deveria impulsionar a economia interna, mas você tem que lembrar também que tem aquele tempo todo para a economia se ajustar, né? Porque além disso, o Trump diz que vai deportar todo mundo que tiver ilegal, e isso também cria outra pressão inflacionária, porque são pessoas que trabalham por salários mais baixos, né? Aceitam salários mais baixos até pela condição de ilegal que elas estão. Então tudo isso tem impacto inflacionário e isso pode obviamente impactar na política ou na velocidade com que o Fed corta os juros por lá. Mas, vindo para cá para o nosso escaninho, ontem teve decisão da Selic, decisão do Copom. Então, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, como esperado por todo mundo, né, para surpresa de 0 pessoas, aumentar a Selic em 0,5 ponto percentual para 11,25% ao ano. Então, lembrando o que é a Selic, né? A Selic é essa taxa básica de juros. Todos os juros partem dela para algum outro lugar. Então, se você vai subsidiar juros, ele tem que ficar abaixo de 11,25. O banco, né, que vai financiar um imóvel, dar algum empréstimo, ele parte dessa taxa para pensar, bom, quem vai me pagar isso tem a mesma possibilidade que o governo de imprimir dinheiro?
Não, então o risco é maior do que emprestar para o governo, que seria 11,25. Então eu tenho que cobrar mais caro que isso, e aí entram todos os custos de risco, etc. E tal. Então isso tem um impacto, obviamente, bastante forte no mercado de crédito, mas isso já estava precificado. O que ainda se discute muito, que é o que aconteceu ontem, como esperado, em função do Trump e do Fed lá nos Estados Unidos, é que com juros mais baixos, menos baixo lá, aqui o juro pode ter que subir um pouco mais para manter a atratividade do real e o real não se desvalorizar tanto. É claro que a gente tem os nossos problemas internos, que eu já vou falar já já, mas essa é a parte externa que afeta esse tipo de mecanismo, né, no mercado. Então, como você tem o Banco Central já decidido no 0,50, todo mundo já tinha colocado isso no preço, então zero surpresa, mas você tem para dezembro, como eu falava no começo da semana, você já tem umas apostas ganhando corpo de que o Banco Central pode aumentar o ritmo de alta para 0,75. O que aconteceu ontem, e aí vamos por partes aqui. O comunicado do Copom saiu 18h30, falando que o falando praticamente a mesma coisa do comunicado passado, o texto é praticamente igual, com uma diferencinha que é assim mais significativa, que é de trazer um, um, um aviso mais claro sobre o fiscal. E aí dizia ali que a política fiscal tem que ser crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida, e que isso vai contribuir para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios, né? Os prêmios são aquele a mais que você cobra, né? Se você tem um cunhado que você empresta dinheiro para ele, que ele tem parecido, né? Cada vez menos preocupado em pagar você, toda vez que você for emprestar dinheiro para ele, você vai cobrar mais ainda. Por quê? Porque o risco dele não te pagar começa a aumentar e você vê que ele não parece ser muito responsável com as contas dele. Então, esses são os prêmios que o mercado financeiro acaba colocando na curva de juros, né? Então, você pensa assim, eu vou emprestar dinheiro para me pagar daqui a 5 anos, então, pô, 5 anos é um tempo razoável, vou colocar um pouquinho a mais aí. Tá, 5 anos, se é 11,25, vou cobrar 12. Mas, além desses 5 anos, putz, quem vai me pagar é essa pessoa aqui, ó. Daqui a 5 anos, quem vai estar lá? Eu nem sei, então eu coloco mais um pouco de prêmio, né? Então, em vez dos 11,25, em vez do 12, vai para 13, 13,5, e quanto mais pessimista eu estiver, maior vai ser esses juros. Ainda me espanta um pouco que na curva de juros. E aí que acontece? Bom, e aí isso estava no recado do Copom. Durante o dia, o dólar chegou a bater 5,85, depois recuou, fechou em queda a 5,68. O Ibovespa fechou em queda como esperado, e os juros futuros subiram bastante, a curva toda subiu, né? Todos os vencimentos, todos os prazos, e depois os prazos mais longos, para lá de 3 anos, para lá de 2028 mais ou menos, começaram a cair, né? Fecharam com taxas menores do que as do dia anterior, enquanto os curtos fecharam com taxas maiores. O que aconteceu? Houve uma expectativa durante o dia de que sairia um grande, que o pacote vai vir forte, que o Lula está comprometido, e que o fato de o Trump ter ganhado as eleições lá mostrou para o governo Lula que é necessário fazer o corte e fazer a economia rodar direito para não perder a eleição, assim como foi com o Biden. O que o pessoal não entendeu, na minha opinião, é que o efeito é contrário. Tudo que o Lula acredita agora diz para ele que ele não deveria fazer tantos cortes, principalmente naquilo que dá mais voto. Então, o benefício social, né, esses auxílios, e tudo que parece, né, que vem carimbado para a pessoa, que a pessoa vê que é o governo que está dando, tipo FIES, essas coisas, ele precisa, na cabeça dele, ele precisa aprofundar esse tipo de coisa, e não o contrário. E, de novo, a gente vai cair naquela história do populismo. Ele está certo. Isso
politicamente isso faz sentido. Ele tem mais apoio durante mais tempo se ele fizer esse tipo de coisa, mesmo que ele vá destruindo a economia aos poucos, porque as pessoas só vão ver isso lá na frente. É como se fosse aquela história do cara que era muito rico e ficou pobre, e pergunta para ele, mas como aconteceu? Ele disse, não, primeiro eu fui perdendo dinheiro devagarinho e de repente eu perdi tudo. Então você tem um momento que você nota, opa, acabou. Mas até lá você não percebe que as coisas estão andando desse jeito. Então é mais ou menos isso. O recadinho do Banco Central deve incomodar ainda mais, né, o presidente Lula, que deu uma entrevista que sai no fim de semana, gravou essa entrevista ontem, mas a entrevista sai no fim de semana falando que não pode mexer com gasto de educação, com saúde, que é investimento, e já adotou aquela tese que eu falei para vocês que eu imaginava que ele adotaria, que é colocar no colo das outras pessoas. Então, deve vir, na minha opinião, no pacote de gastos, coisas importantes sobre contenção de gastos do Congresso, né, das emendas parlamentares, deve colocar o judiciário junto, deve falar sobre fim de benefícios fiscais, que foi tipo aquela discussão sobre a desoneração da folha. E tudo isso é muito difícil de passar no Congresso. Então você já tem previamente contratado quem vai ser o culpado de a gente não ter feito o ajuste de gastos, que não vai acontecer de qualquer maneira. Mas você consegue, e isso é muito entendível também. Lembrem-se que o governo ele fala para a população, né? Não é para economista, mercado, não é isso. Ele fala para a população e a população precisa de uma narrativa, de uma retórica que seja fácil de entender. E é fácil de entender você falar o seguinte, olha só, por que só eu tenho que cortar e esse pessoal aí não corta nada? Se eles não cortam, eu também não vou cortar. É justo, mas é errado e vai levar o Brasil a uma situação muito ruim. Por enquanto, dólar para cima, juros para cima, bancos e gestores de investimentos já começaram a revisar a Selic terminal, que a gente chama, que é quanto vai estar essa Selic quando acabar esse ciclo de alta. Antes estava ali nos 12, 12,5 e agora está acima de 13. Muita gente já corrigindo essa expectativa aí para uma Selic acima de 13. Eu ainda tenho dificuldade com isso, já falei, porque acho muito difícil que o Gabriel Galípolo, do jeito que é, como presidente do Banco Central, e com o Lula tendo indicado todos os membros do Banco Central, que o Galípolo proceda nesse monte de aumento que o mercado tá precificando aí para a Selic. Tá bom? Como já está muito longo aqui, eu vou parando por aqui, mas amanhã a gente fala um pouco mais sobre esse assunto, beleza? Preparem-se, as coisas devem ficar bastante voláteis nas próximas horas aí, principalmente porque hoje de manhã tem essa reunião do Haddad com o Lula para apresentar e fechar as últimas partes do pacote de gastos, embora ninguém tenha prometido ainda quando é que vai divulgar o pacote de gastos, porque quer fazer isso de uma forma mais orquestrada aí com o Congresso Nacional, né? E vocês vão lembrar, ontem eu estava fazendo umas pesquisas aqui, lembrei que quando o Collor confiscou a poupança das pessoas, quem é mais velho aí vai lembrar, ele fez um gesto simbólico, ele foi o primeiro presidente a atravessar a Praça dos Três Poderes e ir a pé com todos os seus ministros ao Congresso Nacional. Fica a dica aí para vocês, né? Não estou dizendo que vai ter confisco, pelo amor de Deus, gente. É impossível na minha... Bom, impossível nada é, mas é muito improvável, na minha concepção, um confisco da forma como foi feita na época do governo Collor. Hoje, com o país dividido do jeito que está, você facilmente teria uma subelevação popular que seria um negócio horrendo. Então acho muito difícil que alguém tenha coragem de fazer um negócio desse. Então não estou sugerindo isso, só estou dizendo que quando as coisas são muito complicadas, tem essa história de você azeitar tudo com o Congresso, com o Judiciário e tudo mais. De qualquer forma, o pacote de gastos tem tudo para decepcionar o mercado. Beleza? Então vou ficando por aqui, um abraço a todos, bons negócios nesta quinta-feira e a gente se vê amanhã se tudo der certo. Avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!